São 3 da manhã e você acorda sem motivo aparente. O silêncio da casa deve ser reconfortante, mas um barulho familiar e impiedoso começa em sua mente. Uma voz que você conhece muito bem começa a listar tudo o que você fez de errado ontem. Tudo o que você não realizou este mês. Tudo o que você provavelmente nunca alcançará. Você não precisa de um despertador para acordar ansioso. Sua mente se tornou seu pior inimigo e nunca descansa. Carl Jung passou décadas estudando esse fenômeno que ele chamou de complexos autônomos, aqueles pensamentos que parecem ter vida própria, que assumem o controle de sua conversa interna e o convencem de que você é inadequado, incapaz, fadado ao fracasso. Mas Jung descobriu algo que muda tudo. Esses pensamentos não são você. Eles são programas mentais que se tornaram autônomos, operando como entidades separadas dentro de sua psique, alimentando-se de sua atenção e ficando mais fortes cada vez que você acredita neles. O problema não é que você tenha pensamentos negativos. O problema é que você se identificou com eles. Você confundiu a voz do crítico interno com sua própria voz. Você acreditou que essa narrativa implacável que se repete em sua cabeça é a verdade sobre quem você é, quando na realidade é apenas o eco de feridas não cicatrizadas de condicionamento tóxico, de medos herdados que nunca pertenceram a você. Jung entendeu que a mente humana opera como um ecossistema complexo, onde coexistem várias vozes, vários impulsos, várias versões de nós mesmos. Há o crítico feroz, que nunca o deixa em paz, o perfeccionista que nunca está satisfeito, o catastrófico que sempre espera o pior, a vítima que o convence de que você não tem poder sobre sua vida. Essas vozes não são sua essência, são subpersonalidades que foram formadas como mecanismos de sobrevivência, mas agora se tornaram carcereiras de seu potencial. Você já reparou como alguns dias você acorda e antes de uma hora já se convenceu de que tudo vai dar errado? Como se houvesse uma força invisível programando você para o pessimismo, para a autopiedade destrutiva, para a paralisia mental. Jung diria que naqueles dias, seu complexo negativo tomou posse da consciência. É como se um programa de computador corrompido tivesse infectado seu sistema operacional mental. Mas aí vem a parte libertadora. Se você reconhece que esses pensamentos são programas, então você também pode se reprogramar. Jung desenvolveu técnicas específicas para o que ele chamou de diferenciação complexa, isto é, aprender a separar sua verdadeira voz das vozes intrusivas que tomaram conta de sua mente. O primeiro passo é brutal em sua simplicidade, mas revolucionário em seus efeitos. Observação sem identificação. Da próxima vez que surgir um pensamento como "eu sou um fracasso", ou "eu nunca consigo nada", não lute contra isso. Assista, olhe para isso como se você fosse um cientista estudando um espécime estranho. Pergunte a si mesmo, de onde vem essa voz? Soa como minha mãe crítica? Como meu pai exigente? Como aquele professor que me humilhou na infância? Jung observou que muitos de nossos pensamentos mais destrutivos não são originalmente nossos. Eles são introjetos, vozes alienígenas que internalizamos sem perceber. O chefe tóxico que repetiu que você não servia para nada. O parceiro manipulador que o convenceu de que ninguém mais o amaria. O membro da família que projetou suas próprias frustrações em você. Essas vozes passaram a residir em sua mente como vírus psicológicos e agora operam automaticamente, sabotando seu bem-estar por dentro. A tragédia é que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem perceber que está sendo possuída por vozes que não lhes pertencem. Eles pensam que são eles que pensam "eu não valho nada", quando na realidade é a voz internalizada de alguém que os machucou. Eles acreditam que é sua intuição que lhes diz "tudo vai dar errado",
quando na realidade é o eco de traumas não processados que distorcem sua percepção da realidade. Jung desenvolveu o que chamou de técnica da imaginação ativa para dialogar conscientemente com esses complexos. Em vez de ser uma vítima passiva de seus pensamentos negativos, você pode se tornar um investigador ativo de seu próprio mundo interior. Você pode perguntar diretamente a essa voz crítica: quem é você? O que você quer de mim? Quando você entrou na minha vida? A quem você pertencia originalmente? O que você vai descobrir é incrível. Essa voz que te tortura não é seu verdadeiro inimigo. É um mecanismo de proteção que se tornou obsoleto. Jung chamou esses mecanismos de guardiões do limiar, funções psicológicas que antes protegiam você da dor, crítica, rejeição, mas agora se tornaram mais destrutivas do que protetoras. O perfeccionista interior que o critica por cada pequeno erro, originalmente queria protegê-lo de críticas externas. O crítico feroz, que nunca está satisfeito com suas realizações, inicialmente tentou motivá-lo a ser melhor. O catastrófico, que sempre aguarda o desastre, começou como um mecanismo para prepará-lo para o pior. Mas todos esses guardiões se tornaram tiranos que limitam sua vida em vez de enriquecê-la. E se, em vez de lutar contra esses pensamentos negativos, você aprendesse a negociar com eles? Jung descobriu que quando você trata seus complexos como entidades com as quais você pode dialogar, em vez de inimigos que você deve eliminar, algo mágico acontece. Eles se acalmam, eles perdem seu poder compulsivo, eles se tornam aliados conscientes em vez de sabotadores inconscientes. Imagine que da próxima vez que o pensamento "eu não posso fazer isso" aparecer, em vez de lutar ou acreditar cegamente, você diga: "Obrigado por tentar me proteger, mas preciso que você confie na minha capacidade de lidar com desafios. Você pode estar presente, mas eu vou tomar as decisões." É uma conversa, não uma guerra. É integração, não eliminação. Jung observou que os pensamentos negativos são alimentados por 3 combustíveis principais: resistência, identificação e isolamento. Quando você resiste a um pensamento negativo, você lhe dá energia. Quando você se identifica com ele, você lhe dá poder. Quando você o mantém em segredo, você lhe dá liberdade para operar sem supervisão consciente. Mas quando você o observa sem resistência, diferencia-o sem se identificar e o expõe à luz da consciência, ele naturalmente enfraquece. O segundo passo nesse processo de libertação mental é o que Jung chamou de retirada de projeções. Muitos de seus pensamentos negativos sobre si mesmo são, na verdade, projeções do que os outros pensam ou pensaram sobre você. Você internalizou os julgamentos de outras pessoas como se fossem verdades absolutas sobre o seu ser. Mas Jung perguntaria a você: por que você dá mais crédito à opinião de alguém que o machucou do que à sua própria experiência de quem você é? Você já percebeu como seu diálogo interno muda de acordo com o ambiente em que você está? Com algumas pessoas, você se sente capaz e otimista. Com outras, você se sente inadequado e cheio de dúvidas. Isso mostra que muitos de seus pensamentos não são inerentes a você, mas respostas condicionadas a estímulos externos. Jung diria que você desenvolveu complexos situacionais, padrões de pensamento negativos que são ativados em contextos específicos. A libertação vem quando você reconhece que pode escolher conscientemente qual voz interior ouvir em cada momento. Você não está condenado a ser vítima de seu condicionamento. Você pode desenvolver o que Jung chamou de a função superior, aquela parte de sua psique que observa de uma perspectiva mais ampla, que pode avaliar pensamentos sem ser varrido por eles, que pode escolher respostas conscientes em vez de reações automáticas.
Mas Jung vai além da simples observação. Ele entendeu que os pensamentos negativos geralmente contêm informações valiosas sobre feridas não curadas, sobre necessidades não atendidas, sobre aspectos de nós mesmos que negamos ou reprimimos. Em vez de matar pensamentos negativos, Jung convidaria você a alquimizá-los, para extrair o ouro psicológico que eles contêm e transformar o chumbo da negatividade na sabedoria do autoconhecimento. Aquela voz que lhe diz, você não é suficiente, pode estar sinalizando uma necessidade genuína de crescimento ou reconhecimento. Aquela voz que sussurra, ninguém te ama de verdade, pode estar expressando uma ferida de abandono que precisa ser curada. Aquela voz que insiste que tudo vai dar errado pode estar revelando uma ansiedade legítima sobre as mudanças que você precisa fazer em sua vida. A chave é aprender a ouvir a mensagem por baixo do ruído. Jung desenvolveu o que chamou de escuta simbólica, a capacidade de perceber o significado mais profundo por trás dos sintomas psicológicos. Seus pensamentos negativos não são apenas interferências mentais irritantes, são símbolos de dinâmicas internas que imploram por atenção. E se aquela voz crítica que tanto o atormenta fosse na verdade sua sabedoria interior disfarçada, tentando guiá-lo para uma vida mais autêntica? E se essa ansiedade constante fosse sua intuição alertando você para situações ou relacionamentos que não combinam com você? E se essa tristeza persistente fosse sua alma pedindo que você honrasse perdas não lamentadas ou sonhos não perseguidos? Jung não pediria que você eliminasse esses sentimentos, mas que os ouvisse com mais sofisticação. Que você desenvolva o que ele chamou de o ouvido sutil, a capacidade de distinguir entre ruído neurótico e sabedoria genuína, que às vezes é expressa por meio de emoções desconfortáveis. O terceiro passo nesse processo de transformação mental é o que Jung chamou de integração das sombras. Muitos de seus pensamentos mais torturantes estão relacionados a aspectos de si mesmo que você julgou inaceitáveis. Sua raiva suprimida, sua tristeza negada, seu medo rejeitado, sua necessidade de reconhecimento escondida, seu desejo de poder silenciado. Todos esses aspectos sombrios de sua personalidade buscam expressão, e quando você não lhes dá saída conscientemente, eles se manifestam como pensamentos negativos compulsivos. A voz que lhe diz, você é egoísta, pode estar surgindo porque você negou suas necessidades legítimas por tanto tempo que sua psique se rebela. A voz que insiste em e você é fraco, pode surgir porque você reprimiu sua vulnerabilidade natural a ponto de se tornar tóxica. A voz repetindo você é insignificante pode ser a compensação psicológica para um ego que não encontrou maneiras saudáveis de se sentir importante e valioso. Jung observou que quando você integra conscientemente esses aspectos sombrios, quando você lhes dá reconhecimento e expressão adequada, os pensamentos negativos associados perdem sua carga compulsiva. É como se o sistema psicológico relaxasse quando todas as partes de sua personalidade têm voz em vez de serem silenciadas. Você se atreveria a ter uma conversa honesta com sua sombra? Perguntar a ela quais necessidades ela está tentando comunicar por meio desses pensamentos que tanto o incomodam? Jung desenvolveu exercícios específicos para esse diálogo interno. Não se trata de dar rédea solta aos seus impulsos destrutivos, mas de entender quais energias legítimas estão sendo distorcidas pela repressão. Você pode descobrir que por trás de sua autocrítica excessiva existe um perfeccionista interior que simplesmente quer ajudá-lo a ser sua melhor versão, mas que não aprendeu métodos construtivos. Você pode descobrir que, por baixo de seu pessimismo crônico, há um realista interior que tenta protegê-lo da decepção,
mas que se tornou muito extremo em sua cautela. Talvez você reconheça que sua ansiedade constante é, na verdade, sua intuição hipervigilante que precisa aprender a distinguir entre perigos reais e imaginários. Jung acreditava profundamente no que chamou de sabedoria compensatória do inconsciente. Ou seja, que a psique está sempre em busca de equilíbrio e que mesmo nossos sintomas mais irritantes contêm tentativas de restaurar a harmonia interior. Seus pensamentos negativos não são apenas patologia, eles também são teleologia. Eles têm uma função e um propósito, mesmo que sejam distorcidos. O quarto passo nessa transformação é desenvolver o que Jung chamou de uma relação consciente com o inconsciente. Em vez de ser vítima dos conteúdos que emergem das profundezas de sua mente, você pode aprender a ser um colaborador ativo em seu próprio processo de individuação. Aquela jornada para se tornar quem você realmente é, além das máscaras, além dos condicionamentos, além das vozes internalizadas que não pertencem a você. Isso envolve o desenvolvimento de rituais conscientes para processar seu mundo interior. Jung recomendou a escrita automática, permitindo que a mão escreva sem censura por alguns minutos todos os dias, deixando pensamentos, imagens e sentimentos emergirem sem um filtro racional. Não é publicar ou analisar obsessivamente, mas dar espaço às vozes interiores que buscam expressão. Ele também sugeriu a imaginação ativa, criando espaços de tempo onde você dialoga conscientemente com as figuras que aparecem em seus sonhos, em suas fantasias, em seus pensamentos recorrentes. Se você tem um crítico interno muito forte, pode visualizá-lo como uma pessoa real e conversar com ele. Como é? Quantos anos ele tem? Com quem ele se parece? O que ele realmente quer de você? Jung descobriu que quando as pessoas aprendem a se relacionar criativamente com seu mundo interno, os sintomas psicológicos são transformados em recursos psicológicos. O crítico interno torna-se discernimento. A ansiedade é transformada em intuição. A tristeza é alquimizada em profundidade emocional. A raiva é transmutada em poder pessoal. Mas o que fazer com os pensamentos negativos nesse meio tempo, durante esse processo de transformação? Jung não recomendou a repressão, mas recomendou a discriminação consciente. Você pode aprender a distinguir entre pensamentos que merecem atenção e pensamentos que são simplesmente ruído mental. Nem todo pensamento que passa pela sua cabeça vale a pena acreditar ou seguir. Desenvolva o que Jung chamou de testemunha interior. Aquela parte de sua consciência que pode observar o fluxo de pensamentos sem ser varrida por ele. Quando surge um pensamento negativo, você pode se perguntar: esse pensamento está me ajudando a crescer, a entender algo importante, a tomar uma decisão construtiva? Ou está apenas drenando minha energia sem nenhum propósito construtivo? Se o pensamento contiver informações úteis, como uma necessidade genuína de mudar algo em sua vida ou uma ferida que precisa de atenção, dê espaço para ser ouvido. Mas se for apenas ruído mental repetitivo, você pode agradecê-lo por aparecer e direcionar sua atenção para pensamentos mais nutritivos. Jung observou que a mente, como um jardim, cultivará tudo o que você alimentar. Se você passar horas todos os dias ruminando sobre pensamentos negativos, esses padrões serão fortalecidos. Mas se você passar um tempo consciente cultivando pensamentos construtivos, perspectivas equilibradas e narrativas fortalecedoras sobre sua vida, esses novos padrões gradualmente terão precedência. Não se trata de pensamento positivo superficial ou negação da realidade difícil. Trata-se de escolher conscientemente quais aspectos da realidade você vai amplificar com sua atenção. Sempre há várias perspectivas para olhar para qualquer situação.
Jung o convidaria a desenvolver flexibilidade perceptiva, a capacidade de mudar conscientemente sua lente interpretativa quando a que você está usando está causando sofrimento desnecessário. Você já notou como o mesmo evento pode ser interpretado de maneiras completamente diferentes, dependendo do seu estado mental? Um dia, um pequeno revés parece uma catástrofe para você. Outro dia, um desafio maior parece uma aventura interessante. Jung diria que você está operando a partir de diferentes complexos em cada situação e que pode aprender a escolher conscientemente a partir de qual deseja operar. O quinto passo é o que Jung chamou de o desenvolvimento da função superior. Em vez de ficar à mercê de qualquer voz ou impulso que surja em sua mente, você pode cultivar uma perspectiva metacognitiva. A capacidade de pensar sobre seu pensamento, observar seus padrões mentais a uma distância saudável, escolher conscientemente em qual direção você deseja concentrar sua energia mental. Essa função superior não julga os pensamentos negativos como ruins ou errados. Ele simplesmente os reconhece como uma das muitas vozes no coro interno e escolhe conscientemente a quais dar o microfone. É como ser o maestro de uma orquestra mental. Todos os instrumentos estão lá, mas você decide quais são altos e quais estão ao fundo. Jung acreditava que esse desenvolvimento de função superior era uma parte essencial do que ele chamou de individuação. O processo de se tornar uma pessoa integrada, que não está à mercê de forças inconscientes, mas que também não nega ou reprime aspectos importantes da psique. É encontrar o equilíbrio entre consciência e inconsciente, entre controle e fluxo, entre estrutura e espontaneidade. Você pode imaginar viver sem estar constantemente na defensiva contra sua própria mente? Sem acordar todos os dias, se perguntando que nova forma de autossabotagem você vai inventar? Jung promete que esse estado de paz interior não é apenas possível, mas é o seu estado natural quando você aprendeu a se relacionar conscientemente com seu mundo psicológico. Mas ele alerta que esse processo não é linear ou rápido. Complexos autônomos que foram fortalecidos por anos ou décadas não desaparecem da noite para o dia. Haverá dias em que você voltará aos velhos padrões, quando se identificará novamente com vozes que pensou que já havia transcendido. Jung diria que isso é normal e necessário. Cada recaída é uma oportunidade para aprofundar sua compreensão, fortalecer sua função superior, desenvolver mais compaixão por seu próprio processo. A chave não é julgar a si mesmo quando você experimenta pensamentos negativos novamente, mas usá-los como informação. O que os desencadeou? Que necessidade não atendida eles estão apontando? Que aspecto da sua vida precisa de ajustes? Jung via cada sintoma como um professor disfarçado, cada crise como um convite ao crescimento. A outra coisa que Jung entendeu profundamente, que a transformação dos pensamentos negativos não é alcançada isoladamente, mas em relação. Os complexos autonômicos foram formados em contextos relacionais, geralmente na infância, com figuras significativas que nos impactaram profundamente, e a cura também acontece em contextos relacionais. Isso não significa que você precisa de terapia formal, embora possa ser útil. Isso significa que você precisa de relacionamentos conscientes, vínculos com pessoas que possam refletir seu verdadeiro valor quando você não puder vê-lo, que possam desafiar suas narrativas autodestrutivas quando elas estão distorcendo a realidade, que possam manter espaço para seu processo de transformação sem tentar consertar ou mudar você. Jung observou que muitas vezes nossos pensamentos negativos são internalizações de relacionamentos tóxicos do passado. A cura envolve encontrar novas vozes interiores, vozes de sabedoria, compaixão, força e clareza,
que podem ser desenvolvidas através do contato com pessoas que incorporam essas qualidades. Não depender deles, mas aprender a internalizar suas perspectivas estimulantes. Você tem pessoas em sua vida que veem seu potencial, mesmo quando você não consegue vê-lo? Que eles te desafiam com amor quando você está preso em padrões autodestrutivos? Que eles celebram seu progresso e o encorajam durante os contratempos? Jung diria que esses relacionamentos são remédios psicológicos, espelhos que refletem aspectos de você que seus complexos negativos obscureceram. Ao mesmo tempo, pode ser necessário criar limites conscientes com pessoas que ativam consistentemente seus complexos negativos. Não necessariamente cortando relacionamentos, mas desenvolvendo estratégias para não absorver automaticamente as projeções tóxicas dos outros. Jung chamou isso de higiene psicológica. Cuidar conscientemente do seu mundo interior, assim como você cuida do seu corpo físico. O processo de se libertar de pensamentos negativos compulsivos também envolve o desenvolvimento do que Jung chamou de uma relação consciente com o tempo. Muitos pensamentos tóxicos estão relacionados a lamentar o passado ou se preocupar com o futuro. O perfeccionista interior que o critica geralmente está comparando seu presente imperfeito a um passado idealizado ou a um futuro impossível. O crítico feroz, que nunca está satisfeito, está projetando expectativas futuras nas capacidades atuais. Jung convidaria você a desenvolver o que ele chamou de presença consciente, a capacidade de habitar plenamente o momento presente sem avaliá-lo constantemente da perspectiva do passado ou do futuro. Isso não significa ignorar as lições do passado ou não planejar o futuro, mas não permitir que essas perspectivas temporais dominem e distorçam sua experiência do agora. Quantos de seus pensamentos negativos estão realmente relacionados ao que está acontecendo agora? E quantos estão relacionados a interpretações do passado ou projeções para o futuro? Jung observou que, quando as pessoas aprendem a se ancorar no presente, muitos de seus tormentos mentais se revelam como fantasmas temporários sem substância real. Finalmente, Jung entendeu que a libertação de pensamentos negativos não é apenas um projeto pessoal, mas também um serviço ao mundo. Quando você para de ser consumido por seu crítico interno, você tem mais energia para contribuir construtivamente para a vida. Quando você não está mais preso em narrativas de vitimização ou inadequação, pode responder criativamente aos desafios, em vez de simplesmente reagir a velhas feridas. Sua saúde mental não é apenas para você. Afeta todas as pessoas com quem você interage, todos os projetos dos quais participa, todos os relacionamentos que você forma. Jung acreditava no que chamou de responsabilidade coletiva da consciência individual. A ideia de que quando cada pessoa faz o trabalho de individuação, de integração psicológica, ela contribui para a cura do mundo inteiro. Os pensamentos negativos não desaparecerão completamente, mas eles perderão seu poder compulsivo. Eles se tornarão visitantes ocasionais em vez de residentes permanentes em sua mente. E você se tornará o habitante consciente de seu próprio mundo interior, com a sabedoria para recebê-los quando eles tiverem algo útil para lhe ensinar, e a força para dispensá-los quando eles quiserem apenas criar o caos. Esta é a promessa de Jung. Que você possa aprender a viver a partir de seu centro autêntico, que possa desenvolver um relacionamento consciente com seu mundo interior, que possa transformar os dragões de sua psique em aliados de seu crescimento. Não é fantasia, é o resultado natural da aplicação consciente de princípios psicológicos profundos que ele descobriu ao longo de décadas de exploração, tanto em sua prática quanto em sua própria vida. Você está pronto para começar esta jornada para a liberdade interior?
deixar de ser vítima de sua própria mente e se tornar o arquiteto consciente de sua experiência interior? Jung lembra que ninguém mais pode fazer esse trabalho por você, mas também que você tem tudo o que é preciso dentro de você para alcançá-lo. O primeiro passo é tão simples quanto reconhecer: esses pensamentos negativos não sou eu, são visitantes, programas, ecos do passado. E a partir desse reconhecimento, todo um mundo de possibilidades se abre diante de você.